Olá pessoal, eu sou o Gabriel Levin e nesse módulo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a técnica de citometria de fluxo, passando aí, desde aspectos dos princípios básicos dessa técnica e também explicando alguns experimentos clássicos realizados com essa ferramenta. Então, eu costumo dizer que o citômetro de fluxo é um equipamento que tem uma parte ótica, uma parte elétrica e uma parte fluídica, né? E isso tudo justamente para fazer o que o próprio nome já diz, que é uma citometria, ou seja, uma medição, né, de parâmetros da célula, isso em um fluxo contínuo. Então, daí do nome, né, citometria de fluxo. Bom, a parte nesse equipamento, né, nós aplicamos, então, uma amostra de suspensão celular. Essa amostra ela vai ser aspirada, né, por uma probe e inserida no equipamento, que vai conduzir, então, através dessa probe, as células para um processo, para uma etapa que vai acontecer uma focalização hidrodinâmica, que é um processo basicamente de alinhamento dessas células, né, em um fluxo contínuo de solução tampão. Em seguida, essas células vão ser interrogadas por uma série de lasers que vão incidir sobre essas células e este sinal luminoso vai ser, então, separado por uma série de filtros ópticos, aumentado, né, por uma parte elétrica do equipamento que vai transformar o sinal óptico em um sinal elétrico, um sinal luminoso em um sinal elétrico, e que vai ser então conduzido ao computador associado e que vai processar, né, realmente essas análises. Então, por isso, daí dizer que esse equipamento é um equipamento foto, hidroelétrico, dinâmico, tá certo? Bom, então, como eu já mencionei para vocês, né, uma vez dentro do equipamento, essas células vão ser alinhadas em uma fila única de células, né, através desse processo chamado de focalização hidrodinâmica, no qual as células são conduzidas através de uma coluna de líquido, de solução tampão, chamada de sheet, né, que é uma solução de PBS, que alinha essas células, né, de modo a formar uma fila indiana, tá certo? Com essas células. Essas células individualizadas vão, então, ser direcionadas para uma célula chamada de célula de fluxo ou célula de interrogação, na qual vai incidir sobre essas células o feixe de alguns lasers em comprimento de onda específicos. Os lasers mais utilizados, né, mais encontrados em equipamentos de citometria, são os lasers vermelho, com um comprimento de onda de 635 nanômetros, e um laser azul, com comprimento de onda de 488 nanômetros. Mas vale ressaltar também que outros lasers também podem ser encontrados em equipamentos de citometria, em citômetros, como é o caso, por exemplo, de um laser UV, tá certo? Dentre eles, né, no comprimento de onda de 355 nanômetros, né, que nós temos no nosso equipamento. Bom, estes lasers, então, eles incidem sobre as células que passam, né, individualmente sobre essa câmera de fluxo, e a partir da dispersão desses lasers, essa análise, essa informação óptica, informação luminosa, ela é capturada, né, de acordo com uma série de filtros ópticos que vão desmembrar esses feixes luminosos em comprimentos de onda específicos, que vão ser, então, direcionados a fotomultiplicadores de voltagem que transformam, então, esse sinal luminoso em um sinal elétrico e que é, portanto, conduzido ao sistema de processamento do computador, tá certo? Bom, dentre os parâmetros analisados, né, em citometria, os mais clássicos são parâmetros que vão analisar aspectos morfológicos das células, sendo os dois mais famosos, né, o FSC, também chamado de Forward Scattered, que basicamente é uma medida sobre a dispersão frontal do feixe luminoso, né, ao cruzar com a célula. Então, em um detector luminoso, né, que se encontra na face oposta à incidência do laser, é detectado, então, quais são os feixes luminosos que chegam nessa superfície, né, e no momento que a célula cruza esse laser, é feita uma sombra
nesse detector, né? E através dessa medida da sombra é possível inferir o parâmetro, né, de tamanho dessa célula, uma vez que células maiores, ao cruzarem o laser, vão deixar, de fato, vão produzir uma sombra maior sobre esse detector chamado de Forward Scatter Detector, tá certo? Bom, um outro parâmetro, né, muito analisado em citometria é o chamado de SSC, ou Side Scatter, que basicamente é uma medida da dispersão lateral dos feixes luminosos, né, ao incidirem sobre a célula. E isso diz para nós uma informação sobre a complexidade celular, uma vez que esses raios, né, vão ser dispersos ao se chocarem com o núcleo, com partículas endoplasmáticas, né, com moléculas no interior das células, então vesículas endoplasmáticas, e também, né, de acordo com a própria rugosidade da célula. E dessa forma, então, a gente consegue realizar essa medida de tamanho e complexidade de todas as células que são interrogadas no equipamento, de modo a gerar um gráfico, né, representando subpopulações dessa população aplicada, tá certo? Então, nesse gráfico aqui à direita, a gente tem um gráfico de FSC no eixo das abscissas, né, no eixo X, indicando para a gente o tamanho das células, e no eixo Y nós temos o parâmetro SSC como um indicador de complexidade das células. Então, nesse gráfico, cada pontinho preto desse representado no gráfico corresponde a uma célula interrogada no equipamento pelos lasers e que foi plotada aqui de acordo, né, com a sua dispersão dentro desses dois parâmetros de FSC e SSC. E o que nós podemos observar aqui nesse gráfico é a separação de 3 subpopulações celulares. Então, uma população com menor tamanho e menor complexidade celular, que corresponde aqui aos linfócitos, nesse caso, né, nesse exemplo, e uma população com maior complexidade celular, né, então maior valor de SSC e também maior tamanho, né, inferida pelo parâmetro do FSC. Isso uma população que corresponde a neutrófilos. E aqui a gente tem uma população, né, intermediária, de monócitos, né, que tem uma menor complexidade com relação aos neutrófilos, mas um tamanho, né, maior do que a população de linfócitos e menor do que a população de neutrófilos. Então, a partir dessa análise, né, de parâmetros morfológicos da célula, a gente consegue separar diferentes subpopulações em uma mesma amostra de suspensão celular. Bom, além destes parâmetros, né, nós também podemos analisar parâmetros moleculares dessas células. Então, podemos identificar proteínas, né, ou marcadores de superfície das células, então proteínas específicas presentes na membrana citoplasmática, e podemos identificar também marcadores intracelulares, então que são expressos no interior dessas células. E de que maneira isso é feito? Isso é feito com o auxílio de anticorpos específicos, né, contra estes antígenos, anticorpos esses conjugados a uma molécula fluorescente chamada de fluoróforo. Fluoróforos esses que podem ser, existem muitos tipos de fluoróforo, com fluorescências diferentes, né, então cores diferentes de emissão de fluorescência. E aqui eu vou só fazer um parênteses para explicar que realmente todo fluoróforo, para emitir uma fluorescência, ele precisa primeiramente ser excitado por uma outra fonte luminosa de grande energia, tá certo? Como é o caso dos lasers. Então, uma vez que os lasers incidem sobre esse fluoróforo, esses fluoróforos vão emitir um outro comprimento de onda definido que pode ser medido pelo equipamento. Dessa forma, então, a gente consegue também analisar, então, portanto, marcadores de superfície e intracelulares, né, uma vez que essa célula também pode ser permeabilizada para permitir a entrada desses anticorpos e a detecção de moléculas dentro do citoplasma e também do núcleo. Células essas que, uma vez marcadas, são interrogadas pelo equipamento, né, pelos lasers, e podem ser analisadas dessa mesma forma também, gerando gráficos
com essa cara aqui. Bom, só voltando a explicar aquilo que eu acabei de mencionar agora de maneira bastante rápida, né? Um fluoróforo, ele precisa ser primeiramente excitado por uma fonte luminosa, para passar, então, de um estado basal de repouso para um estado de excitação, no qual ele se encontra com uma maior energia. À medida que este fluoróforo retorna ao seu nível basal, então em um processo de relaxamento, essa energia, né, esse delta de energia vai ser liberado de forma luminosa, então gerando então uma luz de emissão, tá certo? Que pode ser então detectada pelo equipamento. Vale ressaltar, né, que o espectro da luz, a gente tem aqui o espectro visível, né, das cores visíveis, mas nós temos também, né, além desse espectro que nós podemos observar com o nosso próprio olho, a gente tem a continuidade desse espectro para faixas não visíveis, né, como é o caso da ultravioleta, então em comprimentos de onda menores que 400 nanômetros, e temos o infravermelho para comprimentos de onda maiores que 700 nanômetros. E vale ressaltar que sempre que uma molécula é excitada e retorna para o estado basal, ela vai emitir um comprimento de onda maior do que a fonte que a excitou e, portanto, uma energia, vai possuir uma energia menor, tá certo? Bom, esse gráfico aqui, ele exemplifica isso que eu acabei de mencionar para vocês, e com um detalhe a mais, né? Esse gráfico mostra aqui que a faixa de excitação de uma determinada molécula, de um determinado fluoróforo, ela não é uma faixa linear, e sim uma curva, né? Então, essa molécula ela pode ser excitada em diferentes comprimentos de onda, mas obviamente tem um pico de excitação, como pode ser visto aqui, né, perto de 500 nanômetros, né? Nessa linha pontilhada a gente tem a faixa em que essa molécula é excitada. E aqui na faixa contínua, achurada em verde, a gente pode ver a curva de emissão dessa molécula, curva essa que vai ser condizente com o ponto em que a molécula foi excitada, tá certo? Então, se essa molécula for excitada no pico de excitação, essa molécula vai emitir também uma luz, né, no seu pico de emissão. Bom, então agora explicando para vocês um pouco sobre os experimentos clássicos de citometria, eu queria começar aqui por um experimento chamado de imunofenotipagem, que é um experimento no qual as células são caracterizadas, né, são quanto ao seu fenótipo, por meio de marcações de moléculas específicas com auxílio de anticorpos, né? Então, daí que vem o nome imunofenotipagem, tá certo? Então, nesse exemplo aqui abaixo, nós temos uma série de marcadores celulares que foram identificados com anticorpos contendo um fluoróforo e detectados em diferentes canais de detecção do equipamento, né, com detecções em diferentes comprimentos de onda. E, a partir deste experimento, a gente pode ver quais subpopulações celulares apresentam ou não determinados marcadores. Então, vamos ver aqui um exemplo. Na segunda linha, a gente tem aqui ao meio, né, o marcador CD44, por exemplo, né? Então, a gente consegue identificar claramente nesse gráfico a presença de duas populações, subpopulações celulares bastante distintas, né? Uma com uma alta expressão de CD44, identificada por um aumento de fluorescência no canal do Fitts, e uma subpopulação com uma baixa fluorescência, né, indicando, portanto, que essas células não expressam esse marcador CD44. E da mesma maneira que a gente tem aqui, né, é possível fazer um painel bastante abrangente, né, de diferentes marcadores celulares, de modo a caracterizar essas células. Um outro experimento clássico bastante utilizado é um experimento no qual é medida a morte celular através de reagentes chamados de anexina 5 e iodeto de propídio, experimento no qual nós podemos avaliar identificar tanto células em apoptose quanto células em necrose, nos baseando em algumas peculiaridades de cada um desses tipos de morte celular.
Então, num processo de apoptose, a gente tem uma desidratação celular, um encolhimento dessa célula, uma fragmentação nuclear, uma condensação da cromatina. Entretanto, apesar de essa célula estar em um processo de morte celular programada, a sua membrana celular continua íntegra, né? Mas, bom, eu vou explicar para vocês, acho que melhor, no slide seguinte. Já na necrose, é um processo, né, em que a morte acontece justamente através da fragmentação e da ruptura da membrana plasmática. Então, isso tem uma série de consequências e essas diferenças podem ser detectadas nesse ensaio. Então, por que a citometria é interessante para o estudo da necrobiologia, né? Então, para o estudo da morte celular? A citometria é um experimento bastante interessante para esse tipo de análise pelo fato de ser multiparamétrica. Então, por ser um experimento que a gente consegue analisar diferentes parâmetros de maneira bastante rápida, simultânea, nessas células, identificando, portanto, subconjuntos celulares. Então, conseguindo perceber a heterogeneidade de células dentro de uma suspensão celular, isso de maneira rápida, né? E avaliando principalmente dois fatores aqui nesse experimento. Então, indicadores, né, de membrana celular e de ácidos nucleicos. Então, justamente, né, a anexina 5 é um componente que vai se ligar à fosfatidilcerina, aqui representada em vermelhinho, né, que se encontra na parte interna da bicamada lipídica em células vivas. Quando a célula entra em um processo de apoptose e já tem alguma disrupção da sua membrana plasmática, não disrupção essa que gera quebras, mas disrupção essa que leva a uma desestabilização e externalização de moléculas da fosfatidilcerina para a parte externa da membrana celular, portanto, permitindo com que a anexina 5 se ligue a essas moléculas da parte externa da membrana plasmática. E já nas células apoptóticas, aí sim a gente tem uma ruptura, né? A gente tem uma quebra da membrana plasmática. E quebra essa que permite, portanto, a entrada do iodeto de propídio, que é uma molécula que se liga, molécula fluorescente que se liga a moléculas de DNA, mas que, consequentemente, né, entretanto, tem um alto peso molecular e não entra de maneira passiva em uma membrana plasmática íntegra. Então, realmente, ela só vai adentrar as células e se ligar ao DNA uma vez que for exposta às células realmente com a sua membrana plasmática fragmentada. Então, através desse experimento, a gente consegue identificar 3 tipos de populações celulares diferentes. Então, a gente consegue identificar células vivas, que não vão ter marcação para nenhum desses 2 parâmetros, uma vez que a fosfatidilcerina vai estar na parte interna da bicamada lipídica e o seu DNA vai estar restrito ao núcleo íntegro dessa célula, não permitindo a entrada do iodeto de propídio. A gente vai ter uma população celular marcada com anexina 5, mas não com iodeto de propídio, então mostrando que, de fato, moléculas da membrana, da face interna da membrana citoplasmática já estão sendo externalizadas, indicando um início de apoptose. Entretanto, a membrana continua íntegra o suficiente para não permitir a entrada do iodeto de propídio. E, por fim, nós temos células mortas, né, aí em estágio tardio de apoptose ou de necrose, né, já células que têm a sua membrana plasmática degradada, né, e fragmentada, permitindo, portanto, a entrada de iodeto de propídio e a marcação do núcleo celular, e também a marcação de componentes da membrana plasmática com anexina 5. Bom, um outro experimento clássico bastante utilizado é o experimento de ciclo celular, no qual nós conseguimos identificar a presença, né, a presença de células em diferentes estágios da mitose. Então, nós conseguimos identificar células em processo de apoptose, células que encontram-se na fase G0 e G1, ou seja, células que têm um conteúdo de DNA correspondente às células diploides. Nós temos uma
identificação de células que encontram-se em um período de síntese, no qual o seu material genético está sendo replicado, então células que encontram diferentes quantidades de DNA em seu interior, e células também que se encontram na fase final, né, de G2 e mitose, que antecede ao processo de citocinese, momento esse no qual as células possuem o dobro do material genético inicial, né, uma vez que elas já estão prestes a realmente se dividir o seu conteúdo citoplasmático nas células filhas. Então, para esse experimento, basicamente essas células têm que ser fixadas, permeabilizadas com algum detergente, em seguida é utilizado um corante, né, um fluorescente, para marcar o DNA dessas células, corante esse que pode ser o iodeto de propídio, já mencionado aqui no experimento de morte celular. Essas células são lavadas, então analisadas por citometria. E o que acontece? Nas células apoptóticas, né, a gente tem uma fragmentação do DNA, como foi visto anteriormente, então essas células perdem parte do seu DNA, e quando a gente analisa, né, a marcação com iodeto de propídio, justamente a gente vai identificar essa subpopulação com um menor conteúdo de DNA em seu interior, então representando, portanto, uma população de células em apoptose. Em seguida, nós temos, então, as células em etapa G0 e G1, com todo o seu conteúdo de DNA em seu interior, células em síntese e células no final, na etapa final aqui, G2M, antecedendo de novo, né, novamente, o processo de citocinese, tá certo? Bom, um outro experimento clássico de citometria é o experimento de proliferação celular com CFSE, que é carboxifluoriceína sucediléster, que é um composto que basicamente, ao adentrar a célula, se liga a algumas moléculas, né, no interior do citoplasma e se torna uma molécula fluorescente. Então a gente consegue marcar essas células com o CFSE, que se tornam células fluorescentes, e à medida que essas células vão sofrendo divisões celulares, o conteúdo citoplasmático dessas células vai sendo dividido entre as células filhas, e a cada nova geração, essa fluorescência vai sendo perdida, tá certo? Então, a cada nova geração, nós temos células filhas com uma quantidade de fluorescência menor do que a linhagem parental. Isso pode ser acompanhado aqui de maneira gráfica ao longo do tempo, né, nos gráficos construídos pelo citômetro. Então, o que nós podemos ver aqui é que no início, né, nos primeiros dias de cultivo, a gente tem células com alta intensidade de marcação para o CFSE, e à medida que os dias vão passando, essas células, né, vão perdendo a sua fluorescência, então diminuindo aqui a intensidade de fluorescência, né, e cada vez a gente tem mais células, né, com menos fluorescência, né, demonstrando, portanto, que essas células de fato estão proliferando e dividindo o seu citoplasma. Então, esse experimento aqui, ele é muito interessante para se comparar a proliferação celular de diferentes tipos celulares, comparar a proliferação em diferentes condições de cultivo e também sobre a presença, né, de diferentes drogas ou tratamentos. Bom, de novo, esse é só mais uma imagem aqui representando o mesmo processo, né? Então, na primeira geração a gente tem uma alta intensidade de fluorescência, e a cada nova geração nós temos um decaimento dessa fluorescência, né, ao longo do tempo, também aqui identificado nesse gráfico, em que a gente tem a fluorescência no eixo X e o número de células no eixo Y. Esse experimento de proliferação celular com CFSE é um experimento clássico que nós costumávamos utilizar nesse curso aqui para comparar a linhagem A31 e a linhagem SVT2, então uma linhagem de célula normal e uma linhagem de célula transformada, justamente para comparar as taxas de proliferação dessas células, aqui no caso em diferentes condições de cultivo, né, com 2% de soro fetal bovino ou com 10% de soro fetal bovino. Então, só mostrando para vocês aqui um exemplo, né, de um protocolo utilizado para esse experimento. Então, partindo de um pellet celular, nós costumamos remover o sobrenadante desse pellet, adicionar, portanto, o marcador, né, de CFSE na diluição adequada e esperar que essas células tenham, então, de fato,
esse corante sendo adentrado nas suas células, né? Então, em um período de incubação na estufa por 20 minutos, protegido da luz. Após esse período, nós adicionamos um meio de cultura, gentilmente, a essas células, incubamos mais um tempo para inativar esse CFSE que continuou no exterior das células, e em seguida as células são novamente peletadas, é removido esse sobrenadante, e as células são então ressuspendidas em meio fresco, já pré-aquecido, para evitar o estresse celular. Então, essas células, né, uma vez chegada aqui à etapa 7, essas células encontram-se marcadas com CFSE, então, portanto, são células fluorescentes, que podem já ou diretamente ser analisadas por citometria de fluxo, né, como um ponto zero do processo, ou plaqueadas em cultura, né, e acompanhadas ao longo da semana e de diferentes tempos, para se identificar justamente a proliferação dessas células ao longo do tempo. Bom, como uma ferramenta, né, um dos desdobramentos da técnica de citometria, muitos equipamentos também permitem a realização de sorting celular, ou seja, um sorteio celular, né, também chamado de FACS, ou sorteio celular ativado por fluorescência, né, do inglês Fluorescence Activated Cell Sorting, no qual é possível separar subconjuntos celulares que atravessam esse equipamento em diferentes tubos. Então é possível coletar diferentes subpopulações separadas, novamente por aspectos, né, referentes à sua morfologia e também a marcadores específicos, sejam esses intracelulares ou extracelulares, né, de membrana. Lembrando só que quando as células são permeabilizadas, né, para detecção de componentes intracelulares, essa célula deixa de ser viável, né? Mas quando se usam marcações citoplasmáticas, é possível coletar essas células e novamente colocar essas células em cultura, para realmente criar culturas derivadas de uma única subpopulação separada no experimento de citometria. Então é um desdobramento bastante poderoso dessa técnica, né, que permite a realização de uma série de experimentos interessantes. Bom, nessa tabela que eu trouxe para vocês, eu apenas trouxe essa tabela para exemplificar aqui que existem vários fluoróforos, né? Obviamente, esses aqui são apenas alguns dos fluoróforos que estão disponíveis no mercado, sendo essa lista muito mais vasta, mas aqui estão representados alguns fluoróforos bastante conhecidos, né, como é o caso do FITC, do PE, do APC, do próprio iodeto de propídio e muitos outros. E para lembrá-los também que, novamente, né, esses fluoróforos precisam ser primeiramente excitados, eles são excitados em uma faixa de comprimento de onda, mas aqui, né, a gente está representado a faixa linear, né, o laser que vai ser capaz de excitar esses fluoróforos, e aqui a máxima, o máximo comprimento de onda que vai ser, que essa luz vai ser emitida pelos fluoróforos, né, em determinada cor, seja essa cor dentro do espectro visível, né, como é o caso do FITC, que emite uma coloração verde, o PE, que emite um comprimento de onda amarelo, né, o PE-Sci5, que emite um comprimento de onda rosa, e também moléculas que acabam emitindo comprimentos de onda fora do espectro visível, como é o caso do infravermelho. E por fim, eu queria mostrar para vocês essas ferramentas disponíveis na internet para planejamento dos experimentos de citometria, especialmente experimentos com múltiplas marcações simultâneas, que é o caso, né, dessa ferramenta aqui da Thermo Fisher, chamada de Fluorescence Spectra Viewer, e dessa ferramenta da BD, chamada Spectrum Viewer, mas que basicamente são ferramentas bastante parecidas, né, para não dizer iguais, de planejamento de experimentos de citometria. Então, nessas ferramentas, a gente consegue customizar aqui o nosso experimento, então identificar quais são os lasers, né, as fontes emissoras de laser do nosso equipamento. Aqui no caso, eu plotei exatamente os lasers disponíveis no nosso equipamento. Então, um laser UV, né, na faixa de 355, com comprimento de onda de 355 nanômetros. Um laser azul, com um comprimento de onda de 488 nanômetros. E aqui um laser vermelho, tá certo?
E além disso, eu plotei alguns fluoróforos, né, utilizados no experimento. Então, o fluoróforo DAP, o FITSE, o PE e o APC. E é interessante que para cada um desses fluoróforos aqui nesse gráfico, a gente consegue ver sempre pelas linhas pontilhadas, né, qual que é o comprimento, a faixa de comprimento de onda em que essas moléculas são excitadas e a faixa em que essas moléculas emitem fluorescência, tá? Aqui, no caso, somente as moléculas FITSE e PE têm as suas emissões plotadas nesse gráfico, uma vez que o laser de referência, nesse caso, para esse gráfico aqui, foi o laser azul. Então, como vocês podem ver aqui, o laser azul está excitando tanto a molécula de FITSE quanto a molécula de PE, que tem essas emissões aqui representadas pelas curvas cheias, tá certo? Achuradas em verde e amarelo. E é interessante notar aqui, né, que dependendo dos fluoróforos utilizados, vai acontecer uma coisa que a gente chama de sobreposição de fluorescência. Então, vocês podem ver aqui, né, que ambas as curvas, né, do FITSE e do PE, elas se sobrepõem em uma faixa de comprimento de onda. Isso é uma coisa bastante complicada em citometria, porque basicamente a gente vai ter a fluorescência de um canal, de um fluoróforo, interferindo na detecção em outro canal, tá certo? Então isso precisa ser compensado, né, em um processo que a gente chama de compensação de fluorescência, que é realizado caso a caso, mas que pode ser planejado muito bem com essas ferramentas aqui, uma vez que você sabe qual que vai ser a faixa de emissão de cada um dos fluoróforos. Então, o ideal é que se use fluoróforos em que não exista essa sobreposição, e quando ela existe, obviamente essa sobreposição tem que ser calibrada, tem que ser realizada uma compensação de fluorescência, tá certo? Bom experimento para vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, e obrigado. Qualquer coisa eu estou à disposição para responder dúvidas para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Levin e hoje eu vou mostrar para vocês a parte prática do nosso experimento de citometria, que é um experimento de proliferação celular com o CFSE. O nosso citômetro é um FACS-ARIA 2, que é um citômetro de fluxo, e um cell sorter, né? Um FACS, né? Cell sorter ativado por fluorescência. Esse equipamento ele pode não só medir vários parâmetros da célula, como também separar diferentes tipos celulares, né? Só recapitulando, nosso experimento do CFSE se baseia na capacidade das células de incorporar o CFSE e manter esse corante fluorescente no seu citoplasma, e à medida que as células parentais vão se dividindo, né, vão se replicando, as células filhas ficam com metade do citoplasma e, consequentemente, com metade da quantidade de CFSE. Então, ao longo de cada divisão celular, a intensidade do CFSE vai caindo em cada uma das células. Tá certo? Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro um pouquinho do equipamento, né? Então, esse é um FACS-ARIA 2. Essa aqui é a parte que a gente coloca o tubinho, então a gente pode botar tanto tubos em tipo FACS como tubos Falcon, é só mudar esse adaptador. Essa plataforma, né, uma vez que a gente adiciona a amostra aqui, ela sobe para essa câmera aqui, que vai ser pressurizada, e a amostra de suspensão celular vai subir por esse capilar, tá certo? E ser conduzida até essa região aqui. É nessa região que o fluxo de células vai encontrar com um fluxo de PBS, né, que chega por essa outra linha aqui, e as células vão ser alinhadas uma atrás da outra em um processo chamado de focalização hidrodinâmica. Em seguida, as células elas vêm para essa parte aqui, chamada de câmera de fluxo ou câmera de interrogação, aonde os vários lasers do equipamento vão incidir sobre as células uma a uma, nessa coluna, né, de células, nessa fila de células, e cada célula vai ter então sua informação registrada, informação essa que pode ser de diversos parâmetros, tanto parâmetros da dispersão frontal dos lasers, parâmetros da dispersão lateral dos lasers e também parâmetros de outros fluoróforos que são
excitados pela emissão dos lasers, tá bom? Depois, as células vão passar por essa parte aqui, chamada de nozzle, que é uma pecinha que vai vibrar. Esse aqui é um nozzle de metal fechado, usado na limpeza do equipamento, mas os nozzles são essas pecinhas aqui, que são umas pecinhas que vão ficar vibrando, e tem esse orifício aqui, né, recoberto por um O-ring, um anel de borracha que vai fazer a vedação. A coluna de líquido vai passar por esse orifício, e como ele está vibrando, ele vai basicamente desestabilizar essa coluna de líquido e fazer com que diversas gotículas se desprendam dessa coluna. Cada gota contém uma única célula, que vai então passar para essa outra parte aqui, né? Isso já numa etapa de cell sorting, né? Num experimento de cell sorting. As gotículas vão passar no meio dessas placas defletoras, que são placas que criam um campo magnético capaz de separar as gotículas carregadas, né, com alguma carga que é adicionada à coluna de líquido anteriormente, para diferentes regiões e diferentes tubos. As células continuam descendo aqui, né? E de acordo com a sua separação, a sua carga, né, e a sua separação nas placas defletoras, elas podem ser coletadas por diferentes tubos que podem ser posicionados aqui em uma bandeja específica, e também outros dispositivos de coleta, como placas, ou pode ser feita uma coleta na própria lâmina, tá certo? Bom, como eu disse para vocês na aula teórica, esse equipamento é um equipamento que tem uma parte fluídica. Então aqui estão todos os fluidos desse equipamento. Tem o galão aqui do PBS, né, que é o fluido que vai alinhar nossas células. Temos aqui o galão do etanol, que é usado na asepsia do equipamento. Outros produtos de limpeza, a água e o galão de descarte, tá? Bom, além da parte fluídica, né, esse equipamento ele tem uma parte óptica. Então, quando os lasers incidem aqui na célula, né, esse sinal luminoso ele é captado, conduzido através de cabos de fibra óptica e vem parar nessa parte óptica do equipamento. Então, os cabos de fibra óptica, né, de cada laser captam toda os comprimentos de onda captados ali ao laser incidir a célula, né? E esses comprimentos de onda vão sendo desfragmentados, né? Vão sendo separados em comprimentos de onda específicos, uma vez que eles vão passando em diferentes filtros ópticos que os direcionam, né? Direcionam faixas específicas de comprimento de onda para diferentes canais de detecção aqui que a gente tem no equipamento. Então cada canal vai detectar uma faixa específica de comprimento de onda luminosa. Tá certo? Esses são fotomultiplicadores de voltagem que vão transformar o sinal luminoso captado, né, por essas emitido pelas células, né, e uma vez incididas com o laser, e transformá-las num sinal elétrico que vai ser então direcionado para o computador e para o software para que a análise seja feita. Bom pessoal, eu liguei aqui o equipamento, o software, que é um BD Faxtiva. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer no equipamento é ligar a parte fluídica dele. Então, para isso, eu vou vir aqui nessa opção Fluidic Startup, né, e a gente vai seguir o passo a passo que ele fala, tá? Então, a primeira parte, ele fala para a gente conectar as linhas ao tanque de PBS. É esse daqui. Agora ele fala para a gente ter certeza de que o nozzle fechado está na câmara de fluxo, tá? Que é aquele nozzle de metal que não vai permitir a passagem do fluido, tá? Então ele está aqui, nozzle de metal,
dar OK. E aí ele vai iniciar o processo de inicialização fluídica do equipamento. Depois desse período, eu vou tirar aquele nozzle fechado e já colocar um nozzle com o tamanho do orifício que a gente vai usar no nosso experimento. Tá certo? Que vai ser o nozzle de 80 micrômetros. Bom, agora o equipamento já terminou a inicialização da parte fluídica. Então ele fala aqui para a gente tirar agora o nozzle fechado da câmara de fluxo e inserir o nozzle de tamanho correto. Tá certo? Só lembrando que o nozzle é essa pecinha pequena aqui, com um orifício muito pequeno, que vai ficar vibrando e pelo qual as células vão passar pela coluna de líquido e passar através dela. Então vou remover aqui o nozzle fechado, né, que é chamado de closed loop nozzle. E agora eu vou adicionar o nozzle de 85 micrômetros. Esse daqui. Pronto. Bom, agora que o equipamento já está ligado e a parte fluídica já foi inicializada, a gente vai fazer uma verificação de rotina usando PIDs de tamanhos determinados que vão emitir fluorescência quando incididas pelo laser, para saber se a performance do equipamento está de acordo com as especificações, né? Então, se o equipamento está funcionando adequadamente para a gente ler nossas amostras. Então, para isso eu vou usar essas beads magnéticas, né? E esse processo é um processo chamado de Cytometer Setup and Tracking, tá? Então, essas beads foram diluídas em PBS, né? Na diluição certa. Tá aqui a nossa solução com as beads. E eu vou ler essas beads no equipamento e o equipamento vai incidir o laser sobre elas e tentar localizar, identificar tanto o tamanho dessas beads de diferentes tamanhos e também a fluorescência que vai ser emitida por essas beads uma vez que o laser do equipamento incidir sobre elas. Então, primeiramente, eu vou ligar aqui o fluxo de PBS do equipamento. Então, essa daqui, né, é a coluna de líquido que está passando no equipamento, tá? A gente está vendo uma digitalização dessa coluna de líquido feita pela câmera que tem aqui no equipamento, mas a gente pode ver isso acontecendo em tempo real aqui. Então, vem comigo aqui. Ó, agora, na verdade, né, o nozzle começou a agitar. Então, essa era uma coluna de líquido que estava contínua. Ela passa no nozzle, que está um pouco mais para cima da visão dessa câmera. O nozzle, né, ele desestabiliza essa coluna de líquido, então ela começa a formar algumas gotas que vão se desprender em um dado momento da coluna de líquido e soltar essas gotículas individuais, tá certo? Vamos ver esse processo acontecendo aqui. Olha lá. Então, né, o PBS está vindo por aqui, né, tá passando aqui pela câmara de fluxo, a coluna de líquido está sendo desestabilizada por esse nozzle que está vibrando e o líquido está passando aqui, tá certo? Agora, né, a gente enxerga como uma coluna de líquido uniforme, né, íntegra, mas na verdade são inúmeras pequenas gotículas passando uma atrás da outra, tá? Muitas gotículas por segundo. É isso. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar aqui na opção para fazer a setagem do equipamento, né, para fazer a verificação de rotina dele, no qual a gente vai passar essas beads fluorescentes, tá? Então agora a gente já ligou o fluxo de PBS, então eu vou vir aqui nessa opção, né, de Cytometer Settings and Tracking. Para essa etapa agora, eu vou ter que fechar essa tampa do equipamento para que os lasers possam ser inicializados, tá?
Só lembrando que o nosso citômetro ele tem 3 lasers diferentes, então os 2 lasers que são os mais usuais em citometria, que é o laser azul, de comprimento de onda de 488 nanômetros, o laser vermelho de 633 nanômetros, e a gente tem também um laser que é de uso opcional, que é um laser em comprimento da UV, então com uma faixa de comprimento de onda de 355 nanômetros, tá? Então, bom, essa é a aba do City Cytometer Setup and Tracking. A gente vai agora selecionar a configuração. Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem que selecionar aqui um nozzle de 85 micrômetros, né, e a gente vai usar apenas os 2 lasers, o azul e o vermelho. Então, as configurações estão corretas. Eu vou, então, colocar o tubinho das beads aqui, né, que já está diluído na concentração certa. Vou trocar esse suporte para caber esse tubo FATS. E eu vou dar run aqui. Então, uma vez que eu der OK, essa plataforma vai subir e o tubo vai ficar aqui nessa câmera que vai ser pressurizado. Tá. Aí o tubo ele fica aqui nessa parte do equipamento, né? Isso é o mesmo lugar que onde vai estar a nossa amostra quando a gente for ler, certo? E ali na tela, agora o equipamento vai começar a adquirir os eventos, né? Os eventos eu digo cada vez que uma bead passa pela câmera de fluxo e é interrogada pelos lasers. Então a informação luminosa que vai ser dispersada dessas beads vai ser mensurada aqui no equipamento, né? Então a gente tem aqui a tela do laser azul e aqui a tela do laser vermelho, tá? Aqui, né, medindo esse parâmetro do SSC, que é um parâmetro de granulosidade da célula, pelo parâmetro de FSC, que é um parâmetro de tamanho da célula, né? É o Forward Scatter, então é a dispersão frontal dos feixes luminosos que atravessam a célula. Já aqui, né, a gente está medindo aqui algumas medidas de fluorescência, então no canal, né, do APC e no canal do APC Size 7. Então cada pontinho desse que aparece nesse gráfico de dot plot é uma bead, né, fluorescente que está cruzando o laser e o sinal luminoso que é disperso está sendo captado e processado pelo equipamento. Então o equipamento ele vai adquirir uma série de eventos e vai conferir se a performance dos lasers está ok, né, está de acordo com o esperado, para que o equipamento esteja robusto para analisar nossas amostras. Tá bom? Esse processo vai demorar um tempinho, então depois, assim que o equipamento passar por essa fase, eu volto a mostrar para vocês. Quando a nossa validação do equipamento chegou ao fim, né, o equipamento já leu um número adequado de bits fluorescentes, né, identificou lá as populações com diferentes tamanhos e complexidades celulares e com diferentes intensidades de fluorescência em diferentes canais de detecção. Então, o resultado aqui, né, da nossa validação foi que o citômetro, a performance do citômetro passou, né? Então ela está de acordo com a linha de base, né, com o baseline verificado, validado do equipamento. Tá? A gente pode ver aqui um report das fluorescências, né, com todas as informações que o citômetro adquiriu durante essa validação. Tá? Então está tudo de acordo aqui. Eu vou fechar, portanto, essa aba e a gente vai voltar aqui para essa aba do equipamento, onde a gente vai iniciar o nosso experimento propriamente dito. Então eu vou usar aqui, né, os parâmetros que a gente acabou de setar e a gente vai iniciar o experimento. Então agora a gente vai começar a ler nossas amostras, né, do experimento de CFSE propriamente dito. Então, só para retomar com vocês, né, o experimento de CFSE é um experimento para medir e quantificar a proliferação celular. Então, o CFSE é um corante que vai ser internalizado pelas células vivas, né,
E, uma vez no interior das células, ele emite uma fluorescência verde, que vai poder ser lida no canal que detecta a coloração verde, que é o canal do FITS. À medida que essas células se dividem, né, a cada nova geração, o conteúdo citoplasmático dessas células é dividido em dois, né, e existe um decaimento da fluorescência, porque o CFSE estava todo concentrado no citoplasma de uma única célula-mãe, é então dividido entre as células filhas, né? Então, a cada nova geração, a cada novo ciclo de replicação, a intensidade de fluorescência do CFSE vai diminuindo, né? Então, é isso que a gente espera ver nesse experimento. E, dependendo, né, a gente pode usar esse experimento para comparar diferentes condições de cultivo das células e analisar a proliferação dessas células nessas condições. Então, por exemplo, a gente pode cultivar o mesmo tipo celular na presença de uma droga ou não, ou em diferentes concentrações de soro. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai passar no nosso experimento, né, é um tubo de células não marcadas com CFSE. Então, para a gente poder identificar qual que é o tamanho, né, e a complexidade dessas células, setar o que é uma célula não marcada no equipamento. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ter que definir alguns gráficos, colocar alguns gráficos para serem interpretados no equipamento, né? Então, um gráfico muito importante aqui vai ser um gráfico do parâmetro FSC, né, do Forward Scatter, que vai indicar o tamanho das células, pelo SSC, Side Scattered, que é um parâmetro da dispersão lateral dos raios luminosos, né, dos feixes luminosos, e que vai dizer para nós uma informação sobre a complexidade dessas células, tá? Então aqui basicamente então é um gráfico de tamanho por complexidade. Além disso, a gente também vai analisar um outro dot plot, né, de FSC, a altura, né, desse parâmetro, por uma medida de FSC da área, tá certo? Isso para a gente conseguir identificar o que são eventos de células simples, individuais, e o que são eventos de células grudadas, tá certo? Ou grumadas ou dupletes celulares. Então a gente quer analisar somente os singletes, né? As células individuais passando no equipamento, uma vez que células grudadas, né, elas podem ter o dobro da fluorescência e levar a gente a um erro. Então eu vou setar aqui parâmetros FSC. Então vai ser o FSC área por FSC altura, né? E além disso, agora a gente vai colocar um gráfico do tipo histograma para identificar a fluorescência dessas células no canal verde, que é o canal do FITS, tá? Então aqui tem a contagem do número de eventos pelo FITS. Além disso, a gente vai adicionar também algumas outras informações. Então a gente vai colocar aqui a hierarquia das populações que a gente vai definir. Isso vai ficar mais claro para vocês assim que a gente começar a adquirir os eventos. E uma informação da estatística, né, dos eventos adquiridos, tá? Então vamos começar agora a adquirir as células. As células vão entrar ali e a gente vai começar a ver as informações das células aparecendo nesses gráficos aqui. Tá? Então, bom, as células estão passando aqui no equipamento, né? A gente está tendo mais ou menos 92 eventos, né? 100 eventos por segundo, então a cada segundo passam 100 células ali, né? E agora eu vou adquirir vou salvar 10.000 eventos aqui para a gente entender o que está acontecendo em termos de populações celulares, tá certo? Vou subir aqui um pouquinho o fluxo para as células entrarem mais rápido no equipamento. Na verdade eu vou parar aqui já com 5.000, porque acho que já dá pra gente ter uma noção, tá vendo? Então aqui a gente tem claramente uma população celular, né? Essa é a população de células SVT2 que a gente está passando,
né? Essas células de menor complexidade e menor tamanho, isso daqui, na verdade, esses eventos não são células. Isso são eventos de debris celular, né? Então são pequenos fragmentos de células mortas, tá? Então eu vou ajustar agora esses parâmetros do equipamento para que essa população aqui seja visualizada um pouco mais no meio do gráfico, certo? Então para isso, né, eu vou voltar aqui a adquirir os eventos e vou mexer em alguns parâmetros. Então eu vou mexer aqui no parâmetro do FSC para posicionar essas células nesse sentido do gráfico, tá? Aqui. E agora eu vou baixar um pouquinho o canal do SSC para trazer essas células um pouco mais para baixo também. Agora eu vou dar um restart e vou salvar os 10.000 eventos que eu falei. Muito bem, então agora, né, com 10.000 eventos salvos aqui, adquiridos no equipamento, a gente vai começar a setar os nossos gates, tá? Então definir o que vai, qual é a população que o equipamento vai enxergar como as células que a gente quer analisar, tá certo? Então eu vou circular aqui essa população celular, né, com um tamanho e uma complexidade específica, tá? Isso aqui vai ser a nossa população 1, tá bom? Essa mesma população, né, essas células que estão dentro desse gate, podem ser vistas nesse gráfico aqui, que é o gráfico que a gente vai usar para identificar os dupletes, tá certo? Então quando a gente analisa uma célula pela área dela e pelo tamanho, a gente sempre encontra uma correlação linear entre esses dois parâmetros, tá? De altura e área, porque as células muitas vezes normalmente são redondas. Então, qualquer coisa que fuja dessa proporção perfeita entre área e altura, a gente considera que é um evento de células grumadas, tá certo? Então são dupletes, tripletes e grumos de muitas células, né? Então a gente vai definir aqui um gate nessa diagonal aqui, tá certo? Que é a diagonal que encontra uma proporção perfeita entre esses dois parâmetros que eu acabei de falar para você, né? E é aqui que se encontram as células singletes, né? As células individuais, tá certo? E isso daqui são os eventos de células grumadas. Então, eu vou botar aqui para aparecer nesse gráfico apenas... não tô conseguindo, queria colocar para aparecer apenas a população P1, né? Show Populations, aqui a gente vai ver apenas a população P2, tá certo? Que vai estar dentro de P1. Então, portanto, são essas as células, a fluorescência das células que a gente quer analisar. Bom, então, agora uma vez que a gente já setou, né, já definiu o gate aqui em volta da nossa população de interesse, já excluímos os eventos de células grumadas, né, e vamos analisar somente os singletes, agora a gente consegue setar a fluorescência dessas células, né? Uma vez que essas células são células não marcadas, a gente vai setar o equipamento para enxergar essa fluorescência como uma fluorescência bem baixa, né, e poder ser facilmente distinguível da célula GFP, né, contendo o CFSE. Então eu vou mexer aqui nesse parâmetro para fazer essa curva ficar bem pertinho aqui do nosso eixo à esquerda, né? Então o ideal é que todos os eventos, né, de uma célula não marcadas caiam aqui para baixo de 10 a terceira de intensidade de fluorescência, como é o caso desse gráfico aqui, tá? Vou baixar ainda um pouquinho mais. Pronto. Perfeito. Então agora eu vou adquirir novamente os eventos, né?
salvar, e essa vai ser o nosso resultado da célula não marcada. Bom, então aqui nós adquirimos 10 mil eventos que estão salvos, né? Esse é o perfil da nossa célula não marcada, então a gente tem aqui uma população bem definida, né, de tamanho e complexidade, referente, né, correspondente à célula SBT2. A gente tem aqui os eventos singletes e a gente tem uma fluorescência basal aqui bem pequena, certo? Aqui a gente tem as informações das estatísticas em cima dessas populações, então a gente pode perceber, né, que dentro da população número 2 a gente tem, por exemplo, 97,8% das células parentais, né, então a maior parte das células dessa amostra realmente está caindo aqui dentro da nossa população de interesse. Bom, agora, né, a partir dessa fluorescência basal, se a gente quisesse separar uma linhagem fluorescente, a gente poderia fazer um gate aqui, né, delimitando aqui o que são células não marcadas e o que são células marcadas. Mas no nosso caso aqui, a gente vai ler os demais tubos, né, e ver sempre a mediana de fluorescência dessas células. Então eu vou adicionar aqui a informação no canal do FITS, né, sobre a mediana de fluorescência. Então a gente consegue aqui acompanhar qual que é a fluorescência dessa população aqui de interesse, e é isso que a gente vai comparar nas nossas amostras dos diferentes dias. Então agora eu vou dar um unload no tubo, né? O tubo vai descer e a gente vai ler a próxima amostra já de células marcadas com CFSE no dia 0. Adquirindo, né, as células SBT2 que foram marcadas com CFSE, então essas são as células do dia 0. Então são aquelas células que incorporaram o CFSE, mas ainda não se dividiram. Então são as células que vão estar com uma maior intensidade de fluorescência. Vamos ver se a gente enxerga isso aqui no gráfico, né? Então olha aqui uma população se formando, né, com uma intensidade muito alta de CFSE, né, de fluorescência, no canal do FITS, que mede a fluorescência verde. Então agora a gente vai mexer nesses parâmetros para fazer essa população celular cair aqui dentro, um pouco mais dentro do gráfico, né? Então eu vou diminuir esse parâmetro do FITS. Só lembrando, né, que como essas células são as células do dia 0 e são as células que vão ter a maior intensidade de fluorescência, eu vou setar aqui, né, esse parâmetro da fluorescência por essa célula, né, dando justamente essa população aqui como bem à direita do gráfico, com uma intensidade bem alta, porque à medida que essas células se dividirem nos pontos seguintes, né, essa curva aqui, né, essa curva de fluorescência vai ser deslocada para uma intensidade de fluorescência menor, certo? Então agora eu vou adquirir aqui, dessa vez eu vou adquirir 30 mil eventos, que é a quantidade de células recomendadas para uma publicação científica. Então vou gravar essas células, vou aumentar um pouquinho o fluxo de células passando por segundo, e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o gráfico. Então, gente, agora a gente já adquiriu aqui 10 mil eventos, tá? Eu parei essa nossa aquisição em 10 mil no final. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse gráfico 3, da fluorescência verde, somente a nossa população de interesse, né, de células singletes dentro dessa população aqui, que a gente definiu. Então a gente tem essa curva de células fluorescentes, tá? Só para vocês terem uma noção aqui, né, a porcentagem de células na população 2 é de 98,3% das células parentais. Então praticamente todas as células, né, dentro desse gate aqui são células que estão de fato fluorescentes, bastante fluorescentes no canal do FITS, né? Então identificando que essas células são verdes fluorescentes, tá? A gente agora consegue identificar a intensidade da mediana de fluorescência dessas células. Então tá aqui em 90 mil e 72, tá? Essa é a intensidade da mediana de fluorescência, e a gente pode comparar essa mediana de fluorescência com os demais pontos que a gente vai ler e realmente ver esse gráfico aqui, né, essa curva caminhar cada vez para
para o lado de uma menor intensidade de fluorescência, mostrando que de fato essas células proliferaram e dividiram seu citoplasma com as células filhas, tá? Então, esse experimento a gente pode, por exemplo, comparar as diferentes condições de cultivo e ver esse delta da mediana de fluorescência entre esses cultivos, tá bom? Eu vou ler os demais tubos agora, as demais condições, e vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então eu já adquiri agora todos os nossos pontos do nosso experimento e eu vou passar em cada um deles com vocês para a gente analisar juntos qual foi o resultado desse experimento. Então, a gente usou as células SBT2, que são células tumorais, malignas, tá? Que tem uma alta taxa de replicação. Então, esse foi o nosso tubo de células SBT2 não marcadas, né? Então, as células estavam aqui dentro da nossa população 1. Foi feita uma discriminação de dupletes pela população 2 e as células dentro dessa população 2, né, a gente usou para medir aqui a fluorescência no canal do CFSE, né, que foi detectado aqui no canal do FITS, né, que é uma fluorescência verde. Então essas células não marcadas, elas têm uma intensidade de fluorescência bem baixa aqui, né, com uma intensidade de 93 nesse parâmetro do FITS, né, da mediana de fluorescência do FITS. Quando a gente foi para as células marcadas com CFSE no dia 0, né, as mesmas células, a gente tem uma intensidade de fluorescência muito maior. Vocês podem ver que essa curva foi deslocada aqui bem para a direita nesse gráfico de intensidade de fluorescência, né, mostrando que de fato as células estavam muito verdes. À medida que a gente plaqueou essas células, elas ficaram em cultura, elas foram se dividindo e dividindo seu citoplasma cada vez diluindo, né, a quantidade de CFSE ao longo das células filhas. Então, quando a gente olha aqui para as células que passaram 72 horas na cultura, né, com uma concentração de soro fetal bovino de 2%, a gente vê que essas células se dividiram, porque a fluorescência, né, a intensidade de fluorescência dessas células diminuiu. E diminuiu quanto? Vamos ver aqui pela mediana da intensidade de fluorescência. Então, nas células do dia 0, a gente tinha uma intensidade aqui de 90.072. Né? Esse aqui é um número adimensional, sem uma unidade de medida, mas que reflete a intensidade de fluorescência. Após 72 horas, com 2% de soro fetal bovino, essa fluorescência caiu para 24.271, mostrando que de fato, né, houveram divisões celulares e o conteúdo citoplasmático dessas células foi dividido entre as células filhas. Agora, quando a gente olha as células, né, depois de 72 horas de cultivo na condição com 10% de soro fetal bovino, a gente também percebe que essa curva foi deslocada para a esquerda, né, demonstrando uma redução da fluorescência, né, mediana de fluorescência essa que passou para 20.730. Resultado esse de acordo com o esperado, né, uma vez que essas células proliferam sim bastante e elas proliferam ainda mais com uma maior concentração de soro. Então, como vocês podem ver, essa medida de mediana de fluorescência foi um pouquinho menor na concentração de 10% de soro fetal bovino, na presença, né, dessa concentração de soro, do que com 2% de soro, né, que foi um pouquinho maior, mostrando que essas células proliferaram um pouco menos, ainda que tenham proliferado bastante, porque essas células são células malignas, como eu já disse, e que proliferam muito bem mesmo na ausência de todos os fatores de proliferação, uma vez que ela mesma secreta alguns desses fatores. Tá bom? Então, com base nesse experimento, nós pudemos ver que as células proliferaram em cultura, SBT2 proliferaram em cultura em 72 horas de cultivo e que na condição de 10% de soro, essas células proliferaram um pouco mais do que na condição com 2%. Tá? Bom, pessoal, só mais um detalhezinho aqui que eu queria comentar e discutir com vocês, que é bem interessante notar no nosso experimento, né? É a questão da porcentagem de células mortas e células vivas no nosso experimento. Esse experimento não foi um experimento para identificar morte celular, mas a gente consegue indiretamente medir e avaliar um pouquinho disso, né? Isso porque talvez algumas condições do cultivo das células não tenham sido ideais, então algumas células morreram ao longo do cultivo
e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode identificar isso. Então vamos ver aqui. Essas são as células, né, marcadas com CFSE no dia 0. Então, como vocês podem perceber, aqui, né, se a gente olhar, a maior parte dessas células está caindo, de fato, dentro dessa população, desse gate que a gente definiu aqui, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, 45% das células, né, de todos os eventos estão caindo aqui dentro desse... 46% estão caindo dentro desse gate P1, né? Aí, quando a gente olha essa exclusão de doublets, né, a gente pode ver que tem alguns aqui eventos marcados em vermelho, que são dupletes celulares, mas também em um número pequeno. E aqui, né, a gente tem o debris celular, que indica células fragmentadas, né, em vários pedaços celulares, indicativo de alguma quantidade de células mortas. Quando a gente olha aqui para células que passaram 72 horas em cultivo, a gente pode observar, né, que ainda havia sim algumas células caindo dentro da nossa população P1, mas um número muito grande de eventos caindo fora desse gate, né? Então, dizendo que as células estavam... esses eventos eram eventos de menor tamanho e menor complexidade celular, indicando que, portanto, muita célula morreu e foi fragmentada ao longo dessas 72 horas de cultivo. Mas lembrando, né, que as células, a fluorescência analisada aqui, se refere somente a essas células que estão dentro de P1 e dentro de P2. É interessante notar também, né, que o número de eventos de duplete, né, de clusters celulares aumentou, mostrando que também, né, como essas amostras ficaram guardadas por algum tempo na geladeira, houve uma maior formação de grumos celulares. Tá bom? Bom, essa era a minha observação. Espero que vocês sempre se atentem para isso nos seus experimentos e sempre tentem garantir que todos os experimentos sejam feitos com a maior qualidade possível. Obrigado, acho que esse foi o nosso experimento e quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo que eu vou ficar feliz em esclarecer. Até mais!